Bom dia, irmãs. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em nossos corações. Amém? Hoje nós estaremos dando continuidade às nossas reflexões bíblicas e nós estaremos hoje falando a respeito da capacidade, de dialogar com o nosso tempo. Mas para isso vamos orar, não é? Querido Deus, Pai eterno, louvado e engrandecido seja o teu nome. Pai querido, Deus de amor, muito obrigado, Senhor, pelas nossas vidas, muito obrigado pela vida das nossas irmãs. Pai querido, que a cada dia, Senhor, a gente possa, Senhor, reconhecer com os nossos corações gratos a tua bondade, com os nossos corações gratos, Senhor, a tua mão, Senhor, de favor sobre as nossas vidas. Pai, muito obrigado. Que o teu Santo Espírito possa estar nos direcionando, Senhor, nesta reflexão agora pela manhã. Pai querido, Deus de amor, muito obrigado, porque tu estás através do teu Santo Espírito em nossos corações. Pai, faz de nós verdadeiros adoradores, que adorem a ti em espírito e em verdade. Muito obrigado, Senhor, por este tempo que tu tem nos dado de compartilhar, ó Deus, a tua palavra juntamente, Senhor, com as nossas irmãs. Pai, muito obrigado por tudo. É a oração que faço e a faço em nome de Jesus. Amém. Como, dialogar com o nosso tempo? Um diálogo é uma conversa, não é? É uma conversa. E muitos vão dizer que não é só aquilo que você fala, não, mas é o que o outro entende, não é? Bem, há cerca de uns 6 meses, mais ou menos, na cidade de Wuhan, aconteceu ali algo devastador. Um vírus, que não ficou só naquela cidade como uma epidemia, mas que alcançou proporções gigantescas a nível de mundo. E nós vemos assim que nós aqui no Brasil, por volta do mês de janeiro, fevereiro, a gente já ouvia falar, desse vírus, até porque ele viajou. E esse vírus, não tinha fronteira que impedisse ele de chegar. E nós vimos assim que vidas foram ceifadas, tanto ali na China, onde deu origem, no Japão e veio se espalhando, Europa, Estados Unidos. A gente viu que foi algo assim, estamos vendo que é algo assim devastador. E o nosso Brasil não ficou imune a isto. Aqui também chegou e nós vemos assim, irmãs, autoridades de todos os países atônitos, sem saber realmente como se portar nessa situação assim porque foram muitos protocolos, muitas coisas que teriam que ser feitas e nós vemos assim a incapacidade do homem de lidar com certas situações. A gente viu assim que o homem, ele, por mais que ele ache que ele tem todo o conhecimento, e nós vimos aí autoridades de grandes potências, como nos Estados Unidos e Japão e outros lugares, nós vemos assim que o homem, ele é limitado. E existem situações que ele vai aprender a lidar, mas que no primeiro momento não sabe-se como, não é? E nós aqui, irmãos, nós temos passado momentos muito difíceis, momentos assim que nós temos visto vidas e mais vidas sendo ceifadas, através desse vírus, e tem sido algo assim devastador. Mas nós temos visto também, que o nosso Deus, ele tem trabalhado. O nosso Deus, ele tem vindo ao nosso socorro. O nosso Deus, ele tem um propósito em todas as coisas que acontecem. Nada acontece por acaso. E é nesta confiança, é na fé que o Senhor vai
realmente trazer para nós dias melhores, é que nós estamos vivendo neste momento. Fé, né? Que o Senhor ele está no controle e que nada acontece fora do seu conhecimento. E aí, irmãs, eu me reportei, né, para uma passagem lá de Eclesiastes, capítulo 3, onde diz assim, é uma passagem muito conhecida que as irmãs conhecem, e ela diz assim: há momento certo para tudo, um tempo para cada atividade debaixo do céu. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de colher, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de se entristecer e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de se afastar. E foi justamente nesse versículo 5 que eu me detive. Tempo de abraçar e tempo de afastar. Por quê, irmãos? Porque o povo de Deus é um povo muito caloroso, um tempo muito amoroso. E nós nos vemos, né, nesse tempo confinadas em nossas casas. Agora que está começando uma flexibilização, mas nós não sabemos ainda se é o momento certo. Então temos que ter prudência. E nós ainda estamos, em nossas casas. E costumeiramente, nos dias de domingo, nós sentimos falta, desse abraço, nós sentimos falta de estarmos juntos, nós sentimos falta de cultuar o nosso Deus no templo, não é? Mas realmente sabendo que esse tempo não é o tempo de abraçar. Por quê? Porque é um tempo em que realmente nós temos que ficar longe um dos outros. Mas o Espírito que habita em mim, habita no coração de cada uma de vocês. E isso nos une, não é? Então, irmãs, como nesse tempo nós vamos aprender a lidar com tudo isso? E então eu me reportei para a passagem de João 4, que Jesus ele conversa com a mulher samaritana, não é? E a princípio, conforme nós já conhecemos bem esse texto, a princípio ela não está entendendo muito aquilo que Jesus está falando, não é? Mas ela, no tecer de todo esse diálogo entre Jesus e a mulher, ela quer, por quê? Era uma mulher que vivia à margem da sociedade, era uma mulher que não era bem vista, pelo povo ali onde ela residia. Então, o que acontece? Ela já ia ela já ia tirar água no poço ali numa hora em que que não estivesse ninguém ali, até porque para não ser hostilizada por aquele povo, E ali ela encontra Jesus e Jesus oferece a ela a água da vida. A princípio ela não entende que ela quer aquela água que Jesus está oferecendo para ela não ter que ir ali ao poço tirar aquela água todos os dias de repente, Mas ela vai ouvindo Jesus falar e ela acredita, ela crê em Jesus. E chega um momento, que foi um versículo assim que eu me detive, chega um momento que Jesus diz para ela assim, olha só, João capítulo 4, versículo 21, que Jesus diz assim: Jesus respondeu, creia em mim, mulher, está chegando a hora em que já não importará se você adora o Pai neste monte ou em Jerusalém. Por quê? Porque ela disse para Jesus assim, os judeus acham que a adoração ao Pai é em Jerusalém. Nós, como samaritanos, nós adoramos ao Senhor aqui em Samaria, no Monte Gerizim. Então aí Jesus diz para ela, creia em mim, mulher, está chegando a hora em que já não importará se você adora o Pai neste monte ou em Jerusalém.
E aí lá no versículo 23 ele ainda diz assim: mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que o adorem deste modo, pois Deus é espírito e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Quando eu lendo esse texto, eu me detive aí porque nós, como cristãos, nós temos um templo onde nós estamos ali, juntos em adoração ao Senhor, e nós não vamos ali no templo para assistir um culto, mas nós vamos ali para prestar um culto, agradecer ao Senhor pela semana, rever nossos irmãos, nos abraçar, um aperto de mão. Quem chega ali na nossa igreja, vamos partir aqui para os nossos arraiais. Na nossa igreja ali não recebe um abraço de mão, um aperto de mão, um abraço gostoso. Nós estamos acostumados a isso, não é? Mas a palavra do Senhor, olha, a gente caminha, vai caminhando a cada dia, né, irmãs? E a gente vai se apaixonando, a gente vai amando cada vez mais essa palavra. A sabedoria de Jesus ali com aquela mulher, de saber, olha, vai chegar um tempo que não vai ser nem lá em Jerusalém e nem aqui em Samaria, porque Deus procura os verdadeiros adoradores que adorem, o Pai, a Ele, em espírito e em verdade, em qualquer lugar. Se fosse nos dias de hoje, ele ia dizer assim, olha, não vai ser nem na Igreja Batista do Rio Grande, não vai ser na Igreja Batista da Taquara, ou na Assembleia da Taquara, não. Vai ser em seus lares. Em qualquer lugar onde vocês estiverem. Então, irmãs, nesse tempo onde realmente nós não podemos estarmos reunidos ali, nós adoramos ao Pai em nossos lares. E isso nos traz alegria de nós podermos adorar o Pai. E não importa onde nós estejamos nesse momento, não é? O Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito, porque o Pai é espírito. E em verdade, sinceramente, do fundo do nosso coração, verdadeiramente. E isso nos alegra, não é? Quando nós podíamos pensar em que nós estaríamos nos nossos lares participando da ceia do Senhor, nos nossos lares. Se alguém contasse isso para a gente há um ano atrás, a gente ia achar muito estranho, não é? E nós podemos assim participar, agradecer ao Senhor, lembrar do feito do Senhor na cruz e nos trazer salvação. Isso foi maravilhoso, não é? Então, irmãs, que possamos nos alegrar de estarmos adorando ao Senhor em nossos lares. Nesse momento, não é? É aqui, é aí, nos seus lares, em adoração ao Senhor. Lá nós também vamos ver também, irmãs, que adorar o Senhor é em todo tempo. É em todo tempo. Nos nossos afazeres, Às vezes a gente diz assim, mas se eu não estiver lá, na igreja, eu não estou adorando. Está sim. Aqueles que trabalham em outros tempos, que de repente nesse momento até tem que sair para trabalhar, mas eles vão adorar o Senhor. O verdadeiro adorador, ele vai adorar o Senhor no seu trabalho, Ele vai adorar o Senhor se comunicando com uma outra pessoa. Ele vai adorar o Senhor em todo o tempo. Não importa aonde ele esteja, ele vai ser um adorador. Às vezes as pessoas, uma vez eu conversando com uma cunhada minha, e ela disse para mim assim, eu viajei lá para a cidade de Rochedo, se eu não me engano é em Minas, bem no cantinho lá, uma cidadezinha pequena, e ela dizia assim, gente, eu cheguei lá e encontrei um conhecido, vocês acreditam? E aí, Às vezes a pessoa pensa que está lá naquele lugarzinho, que as pessoas não vão olhar, que as pessoas não vão encontrar. Um adorador, ele adora o Senhor em qualquer lugar. Quando você sai,
o tempo que a gente pode ir e vir, que nesses dias tem sido tão difícil, mas aonde quer que nós estejamos, nós vamos ser um adorador. Aquele adorador, ele não, de repente, se for, né, tirado aquele lugar que ele se reúne juntamente com todos para adorar, se for lhe tirado naquele momento, e é neste momento que nós estamos passando agora, ele vai adorar ao Senhor. A alegria de estar na presença do Senhor vai preencher esse vazio. E nós precisamos de lidar neste tempo com isso, não é? Nós vemos que esse tempo tem sido difícil, as pessoas muitas das vezes estão adoecendo, as pessoas muitas das vezes estão, né, deprimidas, porque realmente é um tempo difícil. Mas o adorador, ele adora ao Senhor em todo tempo e em todo lugar. Nascemos para a glória do Senhor e temos que viver como tal, adorando ao Senhor em todo tempo. A igreja, ela é uma fonte de adoração, não é? A igreja, neste mundo, né, que nós estamos inseridos, as pessoas, elas querem ver, não é, como nós, nesse tempo, estamos nos portando. E aí nós vamos ver que a igreja, ela adora olhando para o seu próximo e tendo compaixão dele. Qual é o diálogo que nós vamos tecer neste momento com a sociedade? Não é? Nós, muitas das vezes, né, a gente chega e diz, eu sou da igreja tal, né, sou, né, da denominação tal. Tá, tudo bem, você, né, conversa, mas e aí? O que você está deixando assim de concreto para essas pessoas? Você se preocupa com essas pessoas? Você, né, tenta ali suprir alguma necessidade, mesmo nesses tempos que você não está podendo sair? Irmãs, o mundo está aí, não é? Para ver uma igreja que é abençoadora, uma igreja que está ali, mesmo, né, restrita a espaço, mas que pode ajudar, que pode ser, né, pode levar uma palavra de conforto, que possa, né, atender às necessidades, né, de uma sociedade que nesse tempo ficou tão carente. A igreja está aí para isso. E quando, né, nós somos agentes, né, de bênção, quando nós damos o nosso ouvido de repente para, né, que as pessoas possam conversar conosco, falar, abrir os seus corações, nós também estamos sendo fonte de bênçãos, não é? Então a igreja ela, né, é aquela igreja que abençoa, é aquela igreja, né, que olha para o próximo, né, e tem empatia com ele, se coloca no lugar dele, tem compaixão, não é? Então, irmãs, nós estamos vivendo nesse tempo, não é? Qual é o diálogo que a sociedade ela vai, né, entender? Será que é uma igreja que fica só no discurso? Não. É uma igreja que adora o Pai em espírito e verdade, verdadeiramente. E quem adora o Pai verdadeiramente se preocupa com o seu próximo, não é? Então, nesse tempo, né, que a igreja possa ser veículo de bênção para as pessoas que estão de fora, necessitando, não é? Muitas das vezes de um remédio, de um alimento, de uma palavra amiga, do incentivo. Irmãs, esse é o tempo da igreja, não é? Apesar de toda a sua limitação, ela se fazer presente na vida das suas comunidades, cada uma com a realidade do seu lugar, não é? Isso é muito importante. Né? Jesus se preocupou com as pessoas, né? Em suprir as necessidades, de um alimento, né? Jesus curava, Jesus trazia, né, vida para aquelas pessoas que estavam desesperançadas, não é? E a igreja hoje, neste tempo, nós não somos cristãos. E no outro dia, né, eu lendo o livro de Atos, né, e lá em Atos 11,
versículo 26 vai dizer que lá em Antioquia, né, lá no princípio, na igreja lá primitiva, os cristãos foram chamados pela primeira vez de cristãos. Por quê? Eram pequenos cristos, eram pessoas que se identificavam com Cristo, eram pessoas, né, que seguiam a Cristo. Então, seguir a Cristo, se identificar com Cristo é, né, servir as outras pessoas também. Não é? Se preocupar e se fazer presente neste momento, não é? Nós estamos vivendo uma realidade muito difícil e que a igreja ela tem que estar, né, inserida, porque a igreja está no meio de uma sociedade, então ela tem que se preocupar com o bem-estar dessas pessoas, tentando suprir de uma maneira ou de outra as necessidades que se apresentam. Irmãs, é muito triste a gente ver, né, nesse momento, muitas pessoas estão sendo mobilizadas, empresas, né? Empresas estão sendo mobilizadas a ajudar, igrejas, não é? ONGs. Mas é muito gostoso, né, quando a gente para e, né, pode socorrer sem fazer alarde, né? Levando ali aos necessitados, né? Tentando suprir as suas necessidades, sem levar alarde, sem os holofotes, mas, né, ali como pequeno Cristos, tentando suprir a necessidade daquelas pessoas, tentando suprir em amor. E é isso que a sociedade, nesse momento, vai entender. Ela não vai entender se você chegar lá, né, e discursar, e falar, mas não socorrer. A igreja, neste momento, precisa ser uma igreja que é um socorro para vidas que estão, né, perecendo, para vidas que estão precisando de uma palavra de incentivo, de amor, de exortação. Nós precisamos ser esse povo, não é? Nós vemos assim que o Senhor é aquele que tem cuidado de nós. E nós precisamos de cuidar dos outros. É uns pelos outros. Isso é uma mutualidade. É quando você, né, é suporte, quando você ajuda, quando você se preocupa. Isso é adorar ao Senhor. E nesse tempo, nós adoramos ao Senhor assim, né? Em nossas casas, mas atentos a tudo que se está passando ao nosso redor. Então, irmãs, é isso que nós precisamos de ser. Uma igreja abençoadora. Uma igreja que vá de encontro às necessidades que nesse momento têm sido muito grandes. Será, irmãs, que nós estamos sendo nesse tempo uma igreja abençoadora? Qual é o diálogo que neste tempo, não é, a sociedade está entendendo da igreja? O discurso ou a ação? Ou o discurso e a ação? Porque nós nunca podemos deixar, né, de levarmos a palavra, mas nós temos que ser ação nesse momento, não é? O que nós temos passado como igreja para essas pessoas que necessitam, que estão precisando de uma ajuda, não é? Muitas das vezes de alimentos, muitas das vezes de um remédio, muitas das vezes de uma palavra, muitas das vezes de um ouvido. O que nós estamos fazendo nesse tempo? O que a igreja, não é, tem se mostrado nesse tempo para uma sociedade tão carente? Estamos vendo situações assim muito difíceis, pessoas, não é, desesperadas, pessoas que, não é, perderam seus entes queridos, pessoas que estão passando um momento assim de angústia, de tristeza muito grande. Precisamos muitas das vezes, irmãs, sermos ouvidos. Às vezes as pessoas não querem nem que você dê uma opinião, nem que você, mas que escute. O que nós temos sido nesse tempo? Agentes abençoadores de Deus? Ou temos ficado tão somente no nosso lugar, né? Muitas das vezes com mais pensamentos, com muitas das vezes depressão, e não temos feito o que realmente poderíamos fazer. Deus procura
verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e verdade, verdadeiramente. Adoradores todos os dias. Não é? O que está ficando para essa sociedade? Não é? Quando eu vejo assim, eu me reportei para o texto de Tiago, capítulo 2, versículo 15 e 16, que vai dizer mais ou menos assim, que, né, se seu irmão estiver precisando de um alimento ou do agasalho, e você disser para ele, bater nas costas dele, disser para ele assim, eu vou orar por você. Mas se não se dispuser, né, a atender a sua necessidade, do que vale? A fé sem as obras, ela é morta. Por quê? Nós temos fé? Temos. Mas mediante a fé, a gente vai, né, tentar atender a necessidade das pessoas. Nós vamos fazer obras. Por quê? Porque nós temos fé. Então nós vamos nos preocupar, nós vamos ter empatia, nós vamos ter compaixão dessas pessoas, não é? O que a igreja tem sido nesse tempo de quarentena, nesse tempo em que nós estamos restritos aos nossos lares? Temos ficado em casa lamentando, temos ficado em casa, né, imóveis, paralisados? Não. A igreja precisa estar presente. Somos adoradores e o Senhor procura os verdadeiros adoradores. Não importa se eles estejam em casa, não importa se eles estejam no templo, porque nesse tempo a gente não pode se reunir, mas que sejamos verdadeiramente adoradores do Pai, agindo, emprestando nossos ouvidos, ouvindo nosso irmão, não criticando, tentando suprir as necessidades das outras pessoas em amor. Irmãs, que Deus nos abençoe, que Deus, né, faça de nós verdadeiramente adoradores, que o adore, né, em qualquer lugar e em qualquer situação que estejamos. Foi para isso que nós fomos criados, para a glória do Senhor, que sejamos verdadeiramente adoradores. Amém? Que Deus nos abençoe, irmãs.